Nos últimos dias, nós temos sempre ouvido falar sobre os BRICS. A reunião dos BRICS, lá em Kazan, na Rússia. E eu vou comentar aqui com vocês alguns aspectos, que eu já estudo isso já há muito tempo. Isso tudo começou com um economista-chefe do Goldman Sachs, o Jim O'Neill. E aí, como todo aquele economista-chefe de instituição financeira, ele foca sempre no economics. Ele não é pautado na área da sociologia, é aquela economia longe da sociologia. Então ele foi só no economics, como se isso pudesse juntar sociedades. Então ele pegou B, Brasil, E, Rússia, Índia e China. Então, naquele primeiro momento era BRIC, esses 4 países que eram países, naquele momento, com grande alvoroço das commodities e assim por diante. Então ele foi só no economics. Eu tenho o artigo original do Jim O'Neill, ele pauta só na economia. Desde quando eu li esse artigo, desde o primeiro, eu falei, cara, você está realmente juntando banana com abacaxi e tal, porque os países são completamente diferentes. Completamente diferentes. Apesar de que havia uma igualdade na questão do desenvolvimento e nas commodities. Mas a extensão territorial é completamente diferente. A população é completamente diferente. O PIB per capita é completamente diferente de cada um desses países. O regime completamente diferente. Mas aí vai lá o economista e ele coloca tudo no acrônimo BRIC. De uma maneira política, isso foi evoluindo, né, porque isso ganhou toda uma nostalgia ali, toda uma coisa. Não, Em 2009, aí formalmente é criado, porque aí você deu, né, o espaço para a criação do BRIC, em 2009. Em 2010, eles agregam, né? Aí não foi mais o Jim O'Neill, o pessoal do Goldman Sachs, os banqueiros, não. Foi exatamente a oportunidade geopolítica que China e Rússia identificaram de criar um bloco de antagonismo com o Ocidente. Isso em 2009, hein? 2009. Em 2010, eles agregam a África do Sul, e aí fica BRICS, vai ter um S de South Africa, que não tem nada a ver. Tem absolutamente, tem commodities na África do Sul? Tem. Mas é um país empobrecido, cheio de conflitos, não tem nada a ver, não é com os outros 4. Né? E hoje nós chegamos ao ponto onde até o Maduro está lá como convidado, lá em Kazan. Então vai se reunindo todo um grupo, Arábia Saudita, Irã, né, para formar um novo bloco geopolítico. Então é isso que se tornou, não é mais aquilo. Todos aqueles economistas, aquele pessoal do começo, eles perderam o controle. Eles criaram, né, um acrônimo, aquela coisa, só para rotular o crescimento das commodities. O próprio Jim O'Neill agora, recentemente, ele diz, os BRICS se perderam e tal. Não, porque o economista é míope, né? Ele vê só ele não vê uma coisa multifatorial. Ele viu aquilo que ele criou, colocou muito bonitinho, colocar no relatório o acrônimo BRIC, né, que ficou, né? Mas isso ganhou agora vida. E não vai ser para o lado economics. Será dentro da geopolítica mundial da segunda metade do século XXI. Então acompanhem uma análise que eu fiz algum tempo atrás, em 2023, mas os números ainda estão relativamente aproveitáveis, então eu vou reproduzir aqui para vocês. Então acompanhem aqui. De fato, o chamado BRICS agora é uma nova ordem mundial. Em questão de moeda, transações, né, o próprio banco. Então, não é mais aquela ideia dos países, né, alvissareiros, né, de commodities e tal. Então vamos aqui. Vejam. Primeiro, você não pode juntar Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul no mesmo pacote. Né? Do ponto de vista vamos começar com extensão territorial. Veja a extensão territorial russa, chinesa, o Brasil, Índia e África do Sul. Então já é uma
uma miopia, né, daqueles economistas que acham que dá para você juntar as coisas com sopa de letrinhas. Do ponto de vista da população, ainda que sejam estimados em 2023, mas a magnitude dos números continua a mesma. A Índia, primeiro ali, com mais de 1 bilhão e 400 milhões, a China grudada ali, aí você tem o Brasil sétimo, Rússia o nono, África do Sul 25º. Então, assim, também do ponto de vista populacional, tem uma desproporção gigantesca. Vocês já vão percebendo o tamanho da falácia, né? Aí nós vamos ver a economia, dados ali de 2022, para consolidar tudo, né? Em 2022, Brasil, 1,89 trilhões de dólares, valor nominal, Rússia, 2, né? Naquela época, Índia, 3,5 trilhões, China, 18, e África do Sul, pífio, 0,41 trilhões. Você acha que dá para colocar todo mundo no mesmo pacote? E agora que vai chegar todo o pessoal do Irã, né, não sei quem, entendeu? A cotinha, não sei o que você acha que... Então, o objetivo não é economics. Não é economics. Né? O John Neal, nessa, ele vacilou. Vejam, mas aí nós temos um dado interessante. Isso aqui eu não tenho dados mais atualizados, mas vocês já vejam, de 2001 a 2008, a paridade de poder de compra desses países que eram o BRIC original. Né? Aonde foi a China? Saiu de 2001, em relação ao percentual do PIB mundial, de 7,6 para 11. A Índia de 3,7 para 4,8, a Rússia de 2,7 para 3,3 e o Brasil, cri. O Brasil, assim, são 2 décadas perdidas para o Brasil. 2 décadas perdidas. A participação do Brasil no PIB mundial continua estagnada. Por isso que eu digo, não é commodity agrícola que vai levar o Brasil para o primeiro mundo. Pode esquecer. Isso nunca aconteceu com país nenhum. E não será com o Brasil. Então, o agronegócio é importante? É importante. Mas do ponto de vista de valor agregado, é muito pequeno. Porque é uma commodity de baixo valor agregado. Então, é por isso que explica que o Brasil continua, né, patinando. E com uma população grande e o PIB per capita estagnado. Né? Isso aqui é um gráfico... que é um gráfico que eu mesmo construí, multidimensional, é um gráfico no estilo rede, onde você mostra, por exemplo, na época eu coloquei aqui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Cada competência, numa escala de 0 a 100, é uma dessas linhas que toca a borda desse gráfico. Pode parecer, no primeiro momento, tanto quanto confuso, mas existem características que tornam países uma potência, que é população, extensão territorial, a questão de autonomia, de autossuficiência, né? Seja em agricultura e em commodities minerais, e potência militar. Então são cinco pontos que definem uma potência. Então, começando aqui pela África do Sul, que é aquela linha preta que está bem no meio. É pífia, não tem nada. Não tem extensão territorial, não tem poderio militar, tem realmente, por isso tem um rabinho ali de commodities minerais, por isso que tem um rabinho ali próximo da borda ali, mas é pífio. Aí você tem a Índia está estrangulada ali no meio, com o amarelo, grande população, tem uma potência militar razoável, né? Tem commodities agrícolas, a Índia produz muito, mas e a extensão territorial é mediana, né, comparado aos outros. Né? Aí você vai para o Brasil, que é o verde, você tem o topo ali praticamente realmente de commodities agrícolas, commodities minerais também bastante, mas do ponto de vista de população em relação aos outros é muito menor, em relação à Índia e China, então por isso que a população está ali
extensão territorial está mediana e potência militar inexpressiva. Se nós formos, por exemplo, para a Rússia, grande extensão territorial, grande potência militar, grande reserva de commodities minerais. Na parte agrícola, ela em função da latitude, ela é mediana. Ela produz alguma coisa e tal, mas é mediana em relação aos outros. E aí nós temos finalmente a China, esse azul. A China, ela agrega boa parte desses 5 fatores. Uma grande população, grande potência militar, produz realmente, tem uma grande potência mineral, agrícola também, apesar de não ser autossuficiente, mas ela produz bastante, e extensão territorial, ela só perde, por exemplo, para a Rússia. Né? Então, e os candidatos para ingressar, alguns já ingressaram, né, como convidados, o Irã, vejam, PIB, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Bangladesh e Nigéria. E aí nós temos toda, então, essa pantomima dessas reuniões e tal, e o Brasil vai ser engolido, vai ser fagocitado por esse novo contexto. O BRICS abandona essa visão simplesmente de países emergentes, produtores de commodities, para uma nova ordem mundial. Um novo sistema de transações, uma nova moeda, um banco, e vai aglutinar vários países que não estão alinhados com os Estados Unidos e Europa. Essa é a função do BRICS. E o Brasil vai ficar ali, né, sendo diluído no meio de tudo isso, apesar de ter sido um dos países iniciais, mas a tendência é que ele vai perdendo relevância, porque quem vai mandar realmente é Rússia e China, com o poder militar, com o poder financeiro, com extensão territorial, com a extensão que ele já tem geopolítica em vários países, por exemplo, da África, da Oceania, e o Brasil vai ficar ali, realmente, infelizmente ele entrou no grupo errado. Sabe quando o cara entra você entrou no grupo errado, que é o que vai acontecer com o Brasil, né? E aí o Brasil vai ficar cada vez mais pária em relação aos países democráticos, ocidentais e tal, se continuar nessa linha com essa turma, né? Quando o Maduro aparece na reunião, do nada, ninguém sabia. Como é que ele foi para lá? Ele pegou algum voo regular, sendo que ele está sendo procurado, tem uma ordem de prisão, a cabeça dele, eu acho que 25 milhões de dólares nos Estados Unidos. Alguém mandou buscar o Maduro. O Maduro acabou tendo um salvo-conduto, deve ter sido um avião muito especial. Ele não podia parar para reabastecer em locais onde ele pudesse ser preso. Então, eu não duvido que ele foi num avião militar russo, que foi inclusive reabastecido no ar, para ele poder ir direto. Como é que ele apareceu lá em Kazan, assim, né? Simplesmente. O Kazan está bem longe de Moscou, inclusive. Então ele não pegou um voo regular, Venezuela-Moscou. Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Antes de mais nada, agradeço aí para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência, não se esqueça. Coloque o joinha, isso é muito importante aqui para o algoritmo. E coloque o sininho para receber os próximos vídeos. Grande abraço.